Meu nome é Rita Félix Fortes e eu vou falar sobre contingências para ler a obra de Guimarães Rosa, principalmente de Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é uma dessas obras que tanto tem de encantatório quanto espanta as pessoas. Quem já é iniciado no Guimarães Rosa, gosta de literatura e já leu alguma coisa do Guimarães Rosa, entende que há alguma coisa nessa obra em especial e nas outras como um todo que realmente distingue, tem um fundamento desse papel que o Guimarães Rosa ocupa na literatura brasileira. Mas tem um problema também. Quando não se lê o Guimarães Rosa ainda, há uma tendência para as pessoas de se espantarem com a obra. Ou seja, Guimarães Rosa, já ouvi falar, já leu? Não, é muito difícil. E o que eu pretendo falar é uma espécie de base social que sustenta Grande Sertão Veredas e que sustenta a obra do Guimarães Rosa como um todo, que de fato ele criou muito em termos de linguagem, ele criou muito em termos de narrativa, mas muitos elementos que estão no Grande Sertão Veredas provocam estranhamento, mas um estranhamento de quando você olha para a sua cultura e não se reconhece, ou como se o cotidiano da sua cultura não fosse o suficiente para estar na literatura. E eu vou dar alguns exemplos bem claros de como isso acontece. Para começar, o Guimarães Rosa vai falar de um tema que está muito estudado e sobre o qual eu não vou me deter, que é a grande discussão sobre bem e mal. Isso e foi amplamente estudado, tem obras ótimas. Aliás, Guimarães Rosa é um desses autores que tem uma vasta bibliografia e as questões filosóficas são amplamente discutidas. A questão do bem e do mal é amplamente discutido. No entanto, quando vai se ler Grande Sertão Veredas, há um episódio pontual no qual o Riobaldo, que é o protagonista narrador de Grande Sertão Veredas, que está contando suas memórias, que é um jagunço aposentado, no momento ele vai contar sobre o pacto. Teria sido um pacto que ele teria sido feito com o diabo e a partir do qual ele teria ou não mudado. Vou exemplificar de como é que isso está no folclore e o Guimarães Rosa não inventou. Para começar, o tema do pacto com o demônio já é muito caro na literatura e, por exemplo, já está presente no romantismo, com o Fausto, e em vários momentos da literatura ele já apareceu. O que o Guimarães Rosa busca, portanto, não é um tema inusitado, mas é a maneira de abordar. No momento que o Riobaldo vai fazer o pacto com o diabo, ele vai numa encruzilhada, invoca o diabo que não aparece. Isto ele não inventou na literatura, ele tirou do folclore, ele tirou das tradições orais. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que um dos temas principais de Grande Sertão Veredas, que é a questão do bem e do mal, se ele fez ou não fez o pacto, isso e que está amplamente discutido, isso o Guimarães Rosa não inventou. Qualquer pessoa, pelo menos do Planalto Central, que tem alguma tradição rural, que viveu no sertão, etc., sabe como é que a gente pode fazer o pacto. Você vai numa esquina, numa encruzilhada, à meia-noite, de preferência, se for debaixo de uma figueira, numa noite de quinta para sexta-feira, e você, se for sexta-feira da paixão, melhor ainda, você invoca o demônio. Ele vai aparecer, segundo o folclore, na figura de uma galinha acompanhada com um grupo de leitõezinhos, ou de uma porca com pintinhos, ou de uma égua com bezerro, ou de uma vaca com um potro. Ou seja, isso faz parte do folclore. Isso não foi o Guimarães Rosa que inventou. Outra coisa, por exemplo, uma das frases recorrentes
de Grande Sertão Veredas é o diabo no meio do redemoinho. Isso faz parte do folclore também. Segundo reza a tradição folclórica do interior de Minas Gerais, se você quiser pegar um diabo, você pega uma peneira feita de taquara e você joga ali e você consegue prender o diabo por causa da cruz da taquara. Portanto, muitas vezes, essa é a introdução da minha fala, muitas vezes o leitor não entende Guimarães Rosa porque ele não consegue trazer para o que o Guimarães Rosa fez, tirado do folclore. Isso é um principal elemento, ou seja, quando eu vou ler Guimarães Rosa, eu preciso, além de levar o conhecimento de linguagem, além de levar o conhecimento de linguística, além de ter um certo conhecimento filosófico, tem um outro conhecimento que eu preciso levar, que é meu, da tradição oral, que todo mundo tem, dos casos, dos folclores, das histórias, de histórias como de assombração, de histórias como do pacto, de histórias como o diabo no meio do redemoinho. Isso faz com que o leitor possa ver a sua cultura na obra do Guimarães Rosa, especialmente em Grande Sertão Veredas, e não estabeleça um grande distanciamento entre a cultura do autor, que foi diplomata, que morou em vários lugares do mundo, e a minha cultura. Por quê? Porque é dessa cultura que o Guimarães Rosa veio. E aí vamos entrar num outro elemento que é muito importante na obra do Guimarães Rosa, o sertão. Primeiro, que tem vários sentidos de sertão. O primeiro sentido mais usual de sertão que a gente conhece por aqui seria o sertão nordestino, o polígono das secas. Mas não é lá que o Guimarães Rosa situa sua obra. Outro conceito de sertão é sertão em lugar deserto, que ainda não foi povoado. Por exemplo, Cascavel e essa região era sertão há 60, 70 anos atrás. Outro conceito de sertão é o Planalto Central, onde se situa boa parte da obra do Guimarães Rosa, que é também chamado de Cerrado. E há um outro sertão ainda, que é o sertão do ser humano na sua travessia pelas dificuldades. E ele tem o Guimarães Rosa tem numa entrevista, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que Dostoiévski veio do sertão, Goethe veio do sertão, Flaubert veio do sertão, Zola não, Zola veio de São Paulo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, por exemplo, Dostoiévski, Flaubert, Goethe vão discutir as questões mais profundas e existenciais do ser humano. Já Zola, embora um autor importantíssimo para o naturalismo, ele vai estar muito preso ao cientificismo do século XIX e às correntes cientificistas, e ele não vai discutir o que é muito importante na obra do Guimarães Rosa, que é a travessia do ser humano, como eu já acabei de dizer, pela sua solidão. Ou seja, quando eu estou usando uma imagem de música, quando eu estou só comigo e mal comigo, do Caetano Veloso, por sinal. Diz, estou só comigo e mal comigo no umbigo do deserto. Neste momento eu enfrento o sertão. Portanto, o sertão é também uma espécie de representação da travessia do homem pelas suas dificuldades. Se eu entendo isso, começo a entender aquelas coisas que sustentam a obra. Agora já vou voltando ao tema do sertão sobre outro aspecto. O Guimarães Rosa entendeu muito bem, lá por 1955, 56, o Grande Sertão Veredas foi publicado em 1956, e Corpo de Baile, uma obra importantíssima do Guimarães Rosa, do Guimarães Rosa, foi publicada também em 1956. É quando já começa o plano da construção de Brasília. Portanto, o Planalto Central, naquele sentido de uma região isolada, com uma cultura isolada, que não tinha mais como se manter. A partir da construção de Brasília, óbvio que esse sertão vai se transformar. E o que o Guimarães Rosa entendeu com muita propriedade é que esse material humano no qual ele se inspirou, e do qual eu tirei o exemplo, tirei o exemplo do diabo, do qual eu tirei exemplo do folclore, esse elemento humano ia se transformar como se transformou.
o sertão, naquele isolamento que ele tinha, não foi mais tão isolado a partir da construção da BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Brasília, depois a Belém-Brasília. E se for ver, o Planalto Central hoje, aquela região de Brasília e de onde é o sertão rosiano, está densamente povoado. Portanto, ele entendeu que ali tinha um material humano, tinha uma cultura primitiva entre aspas, não no sentido pejorativo, mas no sentido de ter preservado aquela cultura arcaica brasileira que ficou isolada do litoral pela Serra da Mantiqueira, que separa o litoral do interior do Planalto Central, e que era um material importante, que era um material relevante enquanto conhecimento de mundo, e que esse conhecimento de mundo iria se alterar rapidamente à medida em que ele fosse sendo cortado pelas estradas e densamente povoado. Outro elemento muito importante no Grande Sertão Veredas, na estrutura do romance, é o jagunço. O jagunço não é uma invenção do Guimarães Rosa. Lampião morreu no final da década de 30 e Lampião foi chamado o Senhor dos Cinco Estados, ou seja, se passou 20 e tantos anos perseguindo o Lampião e seu bando, e sem falar em vários outros bandos que povoaram o interior do Brasil entre o século XIX e a década de 30. Portanto, de novo, eu volto a falar que a matéria da qual Guimarães Rosa tira a sua base não é só a matéria filosófica, transcendente, inacessível, é também uma espécie de matéria básica, primordial do homem brasileiro, do homem interior e do sertanejo. E quando ele estrutura essa narrativa e transforma o narrador em um sertanejo jagunço, ele está fazendo o quê? Ele está resgatando um tipo de vida e um tipo de violência que era muito grande no interior do Brasil, que também ia se transformar à medida em que a sociedade ia ficando mais urbana. Se nós pensarmos, como eu já disse, que o Lampião foi morto no final da década de 30, isso quer dizer que o Guimarães Rosa está usando essa matéria, está usando essa estrutura social de forma muito recorrente. Ainda a respeito dos bandos, é relevante perceber que nos bandos há uma hierarquia, que é uma hierarquia social de acordo com a condição econômica de cada um naquele núcleo. E quem sustentava os bandos de jagunços no interior do Brasil? Obviamente que os fazendeiros, eram os fazendeiros que tinham seus bandos particulares, que faziam guerras entre si e que às vezes, eventualmente, poderia até enfrentar as tropas do governo, e depois há determinados bandos, como o do Lampião, que se tornaram autônomos, ou seja, foram ser bandoleiros por conta própria. Mas, quando nós vamos ler o Grande Sertão Veredas, fica muito claro quem é e de onde se fala na obra. Primeiro, o narrador, que é Riobaldo, é um jagunço, mas não é um jagunço qualquer. É um jagunço que desjagunçou o sertão, ou seja, ele acabou com os últimos bandos. Acabou com os últimos bandos num momento indefinível entre a década de 20 e a década de 30. E eu posso afirmar isso porque ele cita episódios que comprovam isso. Nesse sentido, por exemplo, ele cita aquela passagem do Luiz Carlos Prestes, aquela coluna Prestes. Isso, portanto, é posterior ao começo do século XX, já é lá na 1926, se não me engano. Portanto, ele está falando de um momento em transição. Na estrutura dos bandos, como eu estava dizendo, tem um episódio muito importante que é o julgamento do Zé Bebelo. Neste julgamento, que eu não vou me ater, até porque a ideia é que o leitor leia para ter o prazer de ler uma obra como Grande Sertão Veredas, fica muito claro quem é na organização do bando. Primeiro, o Joca Ramiro, que é o líder dos líderes, ele delega a voz primeiramente aos chefes. E quem fala, exceto um jagunço muito ingênuo, que quer saber se sabe onde tem dinheiro enterrado,
e Riobaldo, que tinha o respaldo de ser o amigo de Diadurim, de quem falarei daqui a pouco, e também de ser um jagunço com exímia pontaria, nenhum outro dos jagunços comuns, ou seja, daqueles que não eram líderes, fala durante o julgamento. Falam somente aqueles que estão hierarquicamente, né, na condição de senhores de terras, de fazendeiros, de sitiantes. Ou seja, novamente o leitor precisa entender que essa estrutura de jagunçagem que o Guimarães Rosa traz, isso faz parte da folclore do Brasil e do folclore trágico, porque isso é uma história de fato. Portanto, quando eu chego nesse momento que eu estava comentando do bando, é importante que eu perceba de onde se fala e quem fala. Entrando num outro elemento de Grande Sertão Veredas que é muito importante, que é a história de Diadurim, que é uma personagem que aparece ao longo de toda a narrativa como uma personagem masculina. Ele é um jagunço, ele é o jagunço Reinaldo e só o Riobaldo sabe que o apelido dele é Diadurim. Depois de quando Diadurim morre, somente depois dele morto, é que o Riobaldo o vê nu na hora de trocar o corpo, na hora de trocar a roupa do corpo, e ele percebe que o Diadurim era uma moça perfeita, que ele não era um jagunço, mas uma jagunça, que ele era uma mulher. Isso também o Guimarães Rosa não inventou. Ele tirou isso da tradição medieval da donzela guerreira, que eram histórias medievais europeias de filhas que, em geral, não tinham irmãos. Para vingar a morte do pai, elas iam para a guerra, sempre vestidas de homem, sempre se apaixonavam e não viviam o amor, porque e só se revela depois da morte. Então, se ele tira isso da tradição da donzela guerreira, mais uma vez nós temos um exemplo de como é que uma base cultural, seja ela da tradição mais clássica, seja ela da tradição folclórica e da capacidade de eu reconhecer a minha cultura, que consegue construir uma obra da monumentalidade de Grande Sertão Veredas. E finalmente, há uma questão existencial muito importante em Grande Sertão Veredas, que, embora eu não vá discutir o tema do bem e do mal, é fundamental encerrar com isso. A grande questão do Riobaldo é, depois que ele fez o pacto com o diabo não apareceu, mas ele se altera completamente. Ele fica mais violento, mais perigoso, pega a liderança do bando, acaba com os jagunços rivais. E a grande questão de Grande Sertão Veredas é: eu fiz um pacto com o diabo ou eu busquei alguma coisa dentro de mim? Todas as duas alternativas são assustadoras, porque se eu busquei o Riobaldo se pergunta, se eu busquei alguma coisa dentro de mim, ele se assusta com o que ele encontrou dentro dele. Portanto, o mal estaria dentro. Ou eu fiz um pacto com o demônio e, nesse caso, eu empatei ou eu vendi minha alma. Não tem resposta. A resposta que tem é que alguma coisa se modificou. E o final de Grande Sertão Veredas é primoroso nisso. Ele fala, o que existe é homem humano, travessia, e termina com o símbolo de infinito. Portanto, o que o Guimarães Rosa consegue fazer maestralmente é, partindo da sua formação clássica, partindo do seu conhecimento de mundo, partindo do seu profundo conhecimento da cultura brasileira e do seu profundo conhecimento do Planalto Central, ele consegue mesclar isso às questões mais maravilhosamente prosaicas e também às grandes questões existenciais que subjazem a Grande Sertão Veredas, sobre as quais eu não me ative, porque justo os temas do bem, do mal, os temas sobre a linguagem, que é importantíssimo no Grande Sertão Veredas, esses são os aspectos mais estudados. Mas eu acho que o Grande Sertão Veredas e a obra do Guimarães Rosa como um todo não é obra que deva espantar, e sim encantar,
porque quando você consegue se debruçar sobre ela, você consegue entender melhor, inclusive, a sua própria cultura.